Será que o Canadá não é mais seguro? O que está acontecendo com o Canadá? Muita gente acaba relatando que achava que o Canadá era um país seguro, um país que não tinham crimes. Porém, recentemente eu acabei fazendo uma postagem lá no Instagram contando sobre o aumento do número de furtos de veículos aqui no país. Que existem até quadrilhas de crime organizado, onde eles acabam pegando esses veículos e por meio ali do porto de Montreal, eles enviam esses veículos para lugares como a África e o Oriente Médio. Muita gente disse que não fazia nem ideia, porém, este é um ponto tão sensível aqui no Canadá ultimamente que até há inúmeras reportagens que acabam relatando esses casos de furtos. Inclusive, o Canadá recentemente foi até motivo de piada internacional, onde um representante da polícia foi a público dando dicas para as pessoas sobre como elas poderiam se prevenir em relação aos furtos. Prevent the possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door. Break-in enters because they're breaking into your home to steal your car. They don't want anything else. É óbvio que a intenção do policial foi das melhores, ele estava tentando alertar a população em relação a isso, dizendo que a chave teria que ficar mais próxima da porta para que não houvesse um confronto, né, entre o morador e essa pessoa e que isso acabasse realmente prejudicando ainda mais o morador, né, que fosse talvez ter um confronto, porque muitos estão, até como tem um vídeo na reportagem mostrando, estão utilizando armas para entrarem nas casas e pegarem essas chaves. Então a intenção do policial até foi boa, porém aqui no Canadá isso acabou realmente sendo visto como uma verdadeira piada. Por quê? Porque a situação realmente, em alguns lugares, aumentou significativamente. E isso tem deixado a população em alerta, especialmente ali na região da Grande Toronto. Um dos esquemas que se conhece hoje em dia é que realmente essas pessoas elas acabam pegando carros da região da Grande Toronto, seguindo aqui que a gente chama de triângulo, né? Da região da Grande Toronto, segue até a região da Grande Ottawa, vai até a região de Montreal. Essas três regiões elas acabam sendo muito visadas porque a saída desses veículos do país é pelo Porto de Montreal. Então, recentemente houve até uma investigação onde a polícia acabou recuperando cerca de 600 veículos que eles estavam dentro de containers ali no Porto de Montreal e eles estavam prontos para serem enviados ali para África e Oriente Médio. E como que eles conseguem pegar esses veículos? O que que acontece? Muitos, eles copiam o sinal da sua chave. Então algumas pessoas elas estão colocando a chave dentro de caixinhas para que se porventura eles cheguem na sua casa com aquele aparelho de captação de sinal, essa chave ela não emita o sinal, porque ela está dentro dessa caixinha que ela bloqueia o sinal. Porém, contudo, entretanto, todavia, é óbvio que nem todo mundo acaba utilizando essa caixinha e esse é um dos jeitos mais fáceis que eles estão encontrando de conseguir realmente furtar esses veículos, que é copiando o sinal da sua chave se essa chave estiver realmente próxima da porta. Se ela não estiver, infelizmente, essa é a parte, aos meus olhos, mais tristes. Eles realmente estão cometendo o break and enter, que eles estão invadindo as casas para realmente pegarem as chaves dos veículos. Essa realmente que é a parte mais preocupante, que até então só se ouvia falar desses furtos mais simples, o que obviamente já é preocupante. Mas agora isso está escalando, até o ponto deles também estarem fazendo carjacking. O que que é isso? Eles estão cometendo roubo e não apenas o furto. O furto seria sem o uso da violência. Agora o roubo, eles estão realmente utilizando da violência. Na cidade de Toronto, no ano passado, foram 68 relatos de roubo a veículos, onde eles realmente param a vítima com uma arma, pedem para sair do carro e aí então eles acabam pegando o carro. Não era comum, até pouco tempo, se ouvir falar disso. E é claro que se a gente for reparar nos números, né, há muito mais
furtos, exponencialmente um número maior de furtos do que realmente de roubos. Mas em um país como o Canadá, esse pouco já é algo extremamente significativo. Mas, Lúcia, é só ali na região de Toronto que acontece isso? É só na região de Ontário que acontece isso? É só ali na região de Montreal que acontece isso? Não, no Canadá inteiro. Cerca de 100 mil carros, eles são furtados no Canadá todos os anos. Segundo o site de estatísticas do Canadá, no ano de 2022, foram 105 mil carros furtados no Canadá. E esse número ele tem aumentado ano após ano. E a título de curiosidade, vou até ler aqui para vocês, na cidade de Toronto, em específico, do ano de 2021 para o ano de 2022, os números aumentaram de 14.021 veículos furtados para 20.991 veículos furtados em 2022. Isso apenas para a cidade de Toronto, que é a maior cidade aqui do Canadá. Para vocês terem uma ideia do quão grande que é esse número, na província de Alberta inteira teve 17.777 roubos em 2021 e 20.725 em 2022. Ou seja, somente na cidade de Toronto, no ano de 2022, teve o mesmo número de carros furtados do que a província inteira de Alberta. E ainda, segundo o site de estatísticas do Canadá, a menor província do Canadá, a província de Prince Edward Island, que é uma ilha ali no Atlântico, foi o único lugar que teve um decréscimo, né? Um número diminuído de relatos de furtos de veículos, que foi de 118 para 113. É óbvio que se a gente for contrastar o número de habitantes, Prince Edward Island tem muito menos habitantes do que, obviamente, a província de Ontário, mas só para vocês terem uma ideia da diferença dos números. E ainda, só para vocês terem ideia do impacto que esses números de carros furtados ali na região de Toronto, os números totais da província de Ontário, que é a província onde Toronto está inserida, que é a cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá, está inserida, é que Ontário teve cerca de 27.527 furtos em 2021 e aumentou significativamente para 37.041 em 2022. Ou seja, mais da metade dos furtos de veículos na província de Ontário, eles são ali da região de Toronto. E eu até recebi alguns relatos de pessoas ali pelo Instagram, quando eu tava falando sobre esse assunto, algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que os seus veículos, infelizmente, foram furtados. Teve uma pessoa que até falou que foi furtado 3 vezes, para vocês verem que não é incomum você realmente ouvir histórias como essas. E qual que é o principal impacto que isso acaba tendo realmente para as pessoas? Além de você ter o desgaste, né, de ter o seu carro furtado e todos os transtornos em relação a isso, pessoas que possuem veículos que estão na lista dos carros que são mais furtados aqui no Canadá, eles acabam tendo que pagar a mais por isso, porque o seguro do carro, ele acaba ficando mais caro, justamente por ser um carro mais visado. Então até vou deixar aqui para vocês a lista dos veículos aqui do Canadá e também da província de Ontário, que é a província que tem o maior número de furtos de veículos no Canadá, para vocês terem uma ideia de quais são esses veículos. E é claro, além do seguro do carro, muitas pessoas estão tomando algumas medidas de precaução para que não tenham seus carros furtados. Uma delas é utilizar uma trava no volante ou então uma trava na roda. A trava no volante, pelo que eu tenho visto, tem sido realmente mais comum, é algo que eu particularmente nunca tinha visto anteriormente e nos últimos dias eu tenho realmente observado mais pelas ruas. Então, se o veículo ele fica estacionado do lado de fora das casas, que é o que acontece na grande maioria, aqui no Canadá as pessoas acabam estacionando os carros na frente das casas. É difícil, é muito incomum você encontrar alguém que acaba realmente estacionando dentro da garagem. Isso porque, né, culturalmente, muitas pessoas acabam utilizando a garagem como
depósito. E infelizmente o carro fica do lado de fora. Ou então, porque elas têm um carro muito maior do que o tamanho da garagem e infelizmente ele não cabe. Então essas travas, elas dificultam ali realmente na hora do furto. Ela acaba travando o volante, ele não consegue girar, então não consegue realmente andar. Ou então essas travas de roda que fazem também com que a pessoa não consiga sair do veículo. Além disso, as pessoas começaram realmente a investir em alarmes, para que tenha um sinal sonoro ali quando alguém tenta invadir o seu carro. Ou então, uma forma que realmente eu acredito que seja a mais efetiva é deixar o seu carro dentro da garagem, que isso realmente vai dificultar para eles conseguirem furtar o veículo, porque eles sequer sabem que tem um veículo naquela casa se eles não estão realmente vendo o veículo fora da garagem, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Infelizmente, essa é uma questão que realmente, como os dados estatísticos nos mostram, né, que ela realmente tem aumentado ano após ano aqui no Canadá, especialmente após a pandemia, e obviamente que nós não podemos fechar os nossos olhos. Então eu sugiro, se você está querendo vir aqui para o Canadá, que você acesse os sites de notícias. Como eu mostrei aqui nesse vídeo, já saiu em vários jornais, tem até um documentário no YouTube que mostra todo o trajeto dos carros aqui do Canadá até a Nigéria. Eu já publiquei esse vídeo aqui no nosso canal uma vez, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu acho interessante que você saiba um pouco mais sobre isso antes de você morar aqui no Canadá. Lúcia, que absurda, eu não fazia ideia que isso acontecia no Canadá. Vou embora para os Estados Unidos, que lá é melhor. Pois é, infelizmente nós também temos seguidores nos Estados Unidos que eles também relatam que isso também acontece por lá, então até fui em busca de números, né, pra gente fazer um contraste. Os Estados Unidos tem por volta de 333 milhões de habitantes e o número de veículos que foram furtados atingiu a marca de 1 milhão no país. Obviamente que os Estados Unidos, a população é maior, então tende, né, que os números de furtos, os números de crimes sejam maiores, mas só para vocês terem uma ideia. E um ponto que a gente sempre gosta de esclarecer por aqui, que não existe país perfeito. Não existe país perfeito. Se você tinha aí na sua mente que o Canadá seria um país onde você realmente estaria livre dessas questões, me desculpe, mas infelizmente isso pode acontecer com você. Isso significa que, depois de tudo que eu falei aqui, que isso vai acontecer com você? Não, mas significa que pode acontecer. E este vídeo é justamente um alerta para você prevenir que isto aconteça. E é inegável que nós temos aqui mais segurança do que no Brasil. Porém, como eu sempre gosto de falar para vocês, isso depende da realidade que você tinha no Brasil e da realidade que você vai ter aqui no Canadá. Então eu, Lúcia, né, particularmente, eu venho de uma cidade realmente muito violenta, eu já sofri vários tipos de crimes, já fui roubada, arma na cabeça, várias questões que realmente me fizeram sair do Brasil e buscar um país melhor para morar, principalmente pela questão de segurança. E foi isso que eu encontrei aqui no Canadá. Mas isso não significa que eu fecharei os meus olhos e vou pensar que aqui no Canadá não acontecem crimes, quando os números falam o contrário. Então, a minha intenção com esse vídeo é realmente que você abra os seus olhos, que você pesquise mais para o Canadá, porque muita gente vem aqui e diz o clássico: eu não sabia, pois a forma mais fácil e mais barata de você saber é pesquisando, acessando os sites aqui que falam informações sobre o Canadá, acessando os jornais que falam sobre o Canadá, acessando os sites de notícias que falam sobre o Canadá, acessando diversos sites que falam sobre a vida no Canadá, e não ficar apenas na bolha da rede social. Então eu acredito que verdadeiramente, se você pesquisar aí certinho, você vai encontrar várias informações sobre o país, e sim, você pode ter uma vida com uma excelente qualidade aqui no Canadá, e isso nunca acontecer com você. Então já manda esse vídeo para aquela pessoa que está pensando em morar aqui no Canadá, ou se você conhece alguém que já mora aqui no Canadá e que porventura a pessoa não saiba em relação a esses aspectos, pode ser que você esteja ajudando alguém a não ter o carro furtado aqui no Canadá. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós, isso é muito importante para que o YouTube compartilhe cada vez mais os nossos conteúdos por aqui.
Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Por aqui também, 65% das pessoas que nos acompanham aqui no canal, elas não são inscritas. Então não faça parte dessa estatística e comece aqui, ó, a nos acompanhar no YouTube também. Clica em inscreva-se para você se tornar um inscrito do nosso canal e acompanhar cada vez mais os nossos vídeos por aqui. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!